Secretário, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de agosto de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausência licenciados os senhores ministros Joaquim Barbosa e Menezes Direito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Liberdade para César Batiste. Retire. Liberdade para César Batiste. Retire imediatamente. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, processo petição. Não havendo impugnação, declara a ata aprovada. Tenho um registro a fazer, presidente, e procedo com um misto de tristeza, de indignação e de inconformismo. Nós vivenciamos, presidente, uma quadra, e não me canso de ressaltar esse aspecto, de perda de parâmetros, de abandono a princípios, de relativização de valores, onde parece vingar, em verdadeiro atropelo, o pragmatismo. Demoraremos, presidente, muito tempo para evoluirmos e voltarmos à cultura anteriormente alcançada, avançarmos até mesmo nesse campo tão importante quando se cogita de uma sociedade minimamente organizada. Deparei-me, presidente, e não fui realmente pesquisar, mas alertado, com algo inserido, e faço o registro para ficar nos anais do Supremo, com a responsabilidade da toga que envergo nesta Corte. Deparei-me com algo inimaginável, para mim inimaginável, inserido no sítio da internet do Conselho Nacional de Justiça. Ao cogitar-se, presidente, de meta de julgamento, como se fosse algo tarifado em termos de volume, em termos de tempo, chegou-se, pasmem os senhores, a lançar no rol dos tribunais o próprio Supremo. Confirma-se, presidente, o vaticínio que lancei quando enfrentamos a arguição de inconstitucionalidade da emenda constitucional número 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Disse àquela altura que estaria surgindo, e reafirmo com desassombro, um superórgão, um órgão que estaria numa concepção acima da própria Carta da República e, quem sabe, acima do próprio Supremo. Presidente, esta Corte jamais se submeterá a diabruras deste ou daquele órgão. Ao contrário, ela estará pronta sempre a afastar esses desvios, que são desvios conflitantes a mais não poder com a Carta da República. Era o registro que queria fazer, considerada a memória do Supremo. Senhores ministros, eu faço um registro de que, na semana passada, o pesadelo da dor maior assaltou covardemente o Supremo, levando-nos um dos seus mais queridos membros.
É certo que a homenagem regimental será realizada por esta Corte depois de superado o devido tempo de tristeza e luto. No entanto, desde já faço questão de registrar a resignação com a perda de um magistrado da envergadura do ministro Menezes Direito. Cuida-se do profundo desconsolo pela falta que fará à necessária e cotidiana construção da justiça, da cidadania, da ética, esse bem maior, tão mais precioso quanto mais escasso se torna, ante as vertiginosas mudanças de paradigmas e valores que confrontam este século. No plenário do Supremo Tribunal Federal, a imagem da cadeira vazia do ministro do Direito simboliza a perfeição, a falta que fará ao Judiciário e ao país. Registro também, senhores ministros, com grande pesar, o falecimento do notável advogado José Guilherme Vilela, que integrava o seleto quadro dos notáveis juristas, que patrocinava as grandes e pequenas causas que tramitavam pelos tribunais de Brasília. Segurança na reserva técnica, no patrimônio moral que fazia do seu escritório uma das mais prestigiadas bancas advocatícias do país. O consolo dos seus amigos e companheiros de jornada. A certeza de que José Guilherme Vilela sabia da admiração e da estima que amealhou por toda a vida. De resto, conforta-nos a convicção de que o exemplo, este sim morredouro, inatacável até pelas mãos covardes do destino, sobreviverá na memória dos brasileiros, inspirando gerações e gerações a trilharem o caminho do bem, da verdade e da honra. Concedo a palavra ao advogado Pedro Gordilho. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, meus colegas advogados, os advogados que exercem atividade profissional perante este egrégio tribunal desejam expressar seu imenso pesar pela perda irreparável de dois eminentes membros da comunidade judiciária brasileira. Homenageio um grande juiz, sobre quem ofereço o testemunho da minha admiração pessoal, e rendem ao colega e amigo e sua mulher o preito de nossa grande estima e apreço. Dois ilustres pensadores, senhor presidente, dois expoentes do pensamento, vincularam-me ao saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Caio Tácito, um saudoso amigo, o mestre de quem devemos agradecer pelo encantamento da comunhão de afetos, como disse dele o saudoso ministro, e o sábio Montaigne. Leitura abnegada, leitura incessante para nós ambos. Acho que muitos autores o impressionaram, mas nenhum o seduziu tanto, nenhum lhe pareceu tão próximo, tão fraterno. Daí se pode compreender, eminentes ministros, o visível fundamento humanista que se extrai de seus discursos, de seus pronunciamentos, de seus votos, sempre seguros, impecáveis, na ilustração, no sustentáculo constitucional, revelando a todos nós seu gosto acentuado, extremo pela verdade, com desprezo pelo artifício e com plena liberdade de atitude e de tom. José Guilherme Vilela foi o maior entre todos nós. Exerceu a nossa profissão sem interrupção desde o longínquo ano de 1961, em tempo integral, logrando, numa quadra já de delegações, de fracionamento do trabalho profissional, manter o timbre da identidade pessoal, arrazoando, distribuindo pessoalmente os seus memoriais, sustentando com energia juvenil e brilho em comum o debate forense.
Ao seu lado, um casamento feliz e na vida ativa do advogado militante, esteve sua amada Maria, antiga servidora da taquigrafia deste egrégio tribunal. Foi uma parceria que tanto nos encantava pela felicidade radiante, pelos desígnios comuns aos dois. Eles souberam praticar superiormente magnificentes intentos da alma humana, a busca da felicidade, o trabalho, a honradez fecunda, legando um exemplo de competência profissional, de reconhecimento público, de fidelidade a seus amigos sinceros. Em todas as profissões, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, há sempre a diversidade de fortunas, a diversidade de cabedais que produz o esquecimento ou proporciona as grandes evidências. Em nosso pleito de justiça, consola-nos o certificado de que os mortos ilustres tiveram suas vidas e suas carreiras perpassadas pela incandescência da luz e continuarão a brilhar como diamantes no mais elevado grau de lapidação. Muito obrigado. Senhor presidente. Concede a palavra ao eminente Procurador-Geral da República. Senhor presidente, não poderia a Procuradoria-Geral da República deixar de associar-se às palavras de Vossa Excelência e às palavras agora trazidas pelo eminente advogado Pedro Gordilho. O ministro Carlos Alberto Direito deixa ao Ministério Público a lembrança de juiz que, a partir do estudo extremamente minucioso dos autos e do domínio completo da doutrina e jurisprudência, sempre proferia julgamento que examinava a questão em todos os seus múltiplos aspectos, sem deixar de enfrentar um único deles. Suas decisões, senhor presidente, eram, portanto, notável exemplo de precisão, porque resultantes do conhecimento profundo do caso. Neste Supremo Tribunal Federal, como no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Brasileiro teve em Menezes Direito, um defensor aguerrido de algumas de suas teses mais importantes. Perdemos um grande aliado que sempre apoiou o Ministério Público, especialmente em sua luta pela efetividade da tutela penal. José Guilherme Vilela, que honrou esta corte com o brilho da sua magnífica cultura jurídica, como um dos mais atuantes advogados perante essa Corte Suprema, foi um daqueles jovens advogados que se destacaram nos primórdios da nova capital, como entre tantos outros, pertence Pedro Gordilho, que aqui esteve na tribuna, e Grossi. Desde então, marcou a sua conduta profissional pela proficiência com que incursionava nas mais diversas áreas do direito e pela combatividade com que pautava a atuação nas causas que patrocinava. José Guilherme Vilela, pelos méritos de todos conhecidos, há muito inscreveu o seu nome entre as grandes personalidades da advocacia brasileira, como igualmente esculpiu o seu nome na história do Tribunal Superior Eleitoral que integrou. Sim, senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República, associando-se às palavras de Vossa Excelência, externa o reconhecimento do Ministério Público pelos serviços prestados à Justiça brasileira pelo eminente ministro Carlos Alberto Direito e pelo eminente advogado José Guilherme Vilela. Eminente advogado-geral da União. Da Advocacia Geral da União, da Advocacia Pública, e penso que de toda a advocacia, nos associamos às homenagens prestadas, às palavras ditas sobre ministro Menezes Direito, brilhante magistrado, brilhante ser humano, com quem pudemos aprender muito. E também lamentamos a tragédia que envolveu o Dr. José Guilherme, que foi ministro do TSE. Associando-se a todas as palavras ditas, nós gostaríamos também de externar as nossas condolências às famílias, tanto do ministro do Direito quanto do Dr. José Guilherme. Muito obrigado. As palavras aqui proferidas constarão nos anais da Corte.
senhores ministros, quanto ao pronunciamento do ministro Marco Aurélio, gostaria de fazer o seguinte registro. Em fevereiro deste ano, 91 tribunais reunidos em Belo Horizonte decidiram aprovar, os presidentes, a meta 2, que é, na verdade, um esforço de julgar processos que chegaram ao Judiciário até 31 de dezembro de 2002. Não se trata de uma meta fixada a partir de critérios fora de qualquer parâmetro administrativo, mas apenas de um esforço de responder à morosidade que é uma das marcas em todas as pesquisas do Judiciário. Isso tem contado, portanto, com grande apoio de todos os processos que entraram até 31 de dezembro de 2005, precisamente. E o próprio Supremo Tribunal Federal, não seguindo a meta do CNJ, mas por deliberação em sessão administrativa, decidiu também adotar esta meta para realmente tentar fazer o esforço de decidir os processos que chegaram ao Judiciário e que estão a reclamar solução. O esforço que existe, portanto, é neste sentido. Com as limitações que todos nós conhecemos, com as dificuldades estruturais por que passa o Poder Judiciário nessa imensa federação, vem sendo feito um esforço com cancelamento de férias, com mutirões, com cancelamento de feriados, para que, de fato, se revele essa verdadeira situação de reorganização do Judiciário, que vai permitir que no ano que vem nós saibamos qual é, de fato, o quadro efetivo em termos processuais. É uma situação preocupante, porque no ano passado, 2008, se fez um registro de que tramitaram pelo Judiciário brasileiro 70 milhões de processos, o que é um número extremamente elevado e que sugere que toda a estrutura, toda a maquinaria judiciária não dá conta deste imenso número de processos e que está a exigir reorganização. A meta 2 está permitindo que alguns tribunais deem baixa de processos que já foram julgados e que estavam registrados como ainda processos pendentes. Tanto é que os presidentes vêm reconhecendo que, de fato, a meta 2 está cumprindo missões outras, que não apenas aquela de fazer o julgamento dos processos, mas está permitindo reorganizar todo o aparato judiciário, revelando seus déficits e também as suas potencialidades. E o CNJ realmente não impôs esta meta ao Supremo. Foi o Supremo que se autoimpôs, que adotou esta meta, de modo que não há aqui nenhuma violação constitucional daquilo que nós decidimos, inclusive, na ação direta de inconstitucionalidade em sede de liminar, do qual foi relator o ministro César Peluso. Faço apenas esse registro. Presidente, não desconheço que em sessão administrativa foi colocada a matéria. Foi colocada a matéria em um primeiro passo, mencionando-se o que seria uma política institucional do Conselho Nacional de Justiça. E, logo a seguir, Vossa Excelência esclareceu aos colegas, a mim próprio, que tive dúvidas a respeito, que a meta seria do Supremo. Disse a Vossa Excelência que entendo o ofício judicante como indelegável e que, como juiz único no meu gabinete, não teria como me comprometer com esta ou aquela meta. Agora, a colocação que eu fiz foi outra. Não concebo que se lance o Supremo em um rol de tribunais em sítio do Conselho Nacional de Justiça, como se o Supremo estivesse submetido a esse órgão. Órgão que a Corte já declarou contra o meu voto, criado à luz da Carta da República de 1988. A colocação que fiz para ficar nos anais
até mesmo para inibir procedimentos outros por parte do Conselho, foi que não haveria como mencionar-se, junto com os demais tribunais do país, o Supremo em sítio do Conselho Nacional de Justiça, como se o Supremo estivesse submetido aos ditames desse órgão, e não está. Decididamente não está. Tanto é assim que o tribunal é o Supremo. Eu apenas entendo que a colocação do Supremo no sítio do CNJ retrata o fato de o Supremo Tribunal Federal compor o Poder Judiciário brasileiro. Nós já temos dito que o Poder Judiciário brasileiro é uno, mas não no sentido de subordinação do Supremo às deliberações do Conselho Nacional de Justiça. Não se pode interpretar assim por nenhum modo. É a leitura que nós fazemos. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acompanho integralmente, mas não é o que decorre da colocação do Supremo nesse rol, principalmente para aqueles que acessam o sítio do Conselho Nacional de Justiça. Por isso é que eu pedi a palavra para fazer o registro e disse que fazia o registro com a responsabilidade da toga que envergo nesta Corte. Eu vou fazer a verificação devida, mas eu também entendo que, e nós, inclusive, foi o Supremo até, já na gestão do ministro Nery da Silveira, que empolgou a ideia de prestação de contas. Serviço judiciário é serviço público, e serviço público é serviço... Excelência, não prestamos contas ao Conselho Nacional de Justiça, Excelência? Ao público. Não prestamos contas ao Conselho? Não é o Conselho Nacional de Justiça. E foi o ministro Nery que, inclusive, introduziu um modelo de estatísticas que vem propiciando esses novos critérios de administração de caráter gerencial. Estou somente, mas eu vou fazer a verificação sobre a forma como foi apresentada essa estatística. Agora, eu tenho certeza, pela jurisprudência administrativa que decorre das várias decisões do CNJ, que em nenhum momento ocorreu ao CNJ submeter o Supremo Tribunal Federal à sua jurisdição administrativa. Nós temos vários exemplos a propósito disso. Tanto é que na sessão administrativa fomos nós mesmos, do Supremo Tribunal Federal, que entendemos de adotar aquela meta, portanto foi imposta pelo próprio Supremo. Mas vamos passar ao julgamento amplamente esperado da extradição 1085 da relatoria do ministro César Peluso. Eu vou chamar todos os processos. Julgamento conjunto. Julgamento conjunto. Então é o agravo regimental na extradição 1085, agravante Cesare Battisti, agravado governo da Itália, extradição 1085, o próprio processo, extraditando Cesare Battisti, haverá sustentação oral, e o mandado de segurança 27875, impetrante República Italiana, impetrado ministro de Estado da Justiça, com o litisconsórcio passivo Cesare Battisti. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, antes de proceder à leitura do relatório, eu comunico à Corte que o extraditando, nos autos da extradição, apresentou, na data de 2 do corrente mês, 2 petições. Uma delas é de explícita desistência do agravo regimental. Quanto a isso, senhor presidente, como o Código de Processo Civil só exige homologação de desistência para a desistência do processo, as demais desistências de poderes e atos processuais operam pela mera declaração de vontade. Ela opera ipso jure, de modo que o agravo regimental está extinto automaticamente pela declaração de vontade de desistência por parte do recorrente. A segunda petição, senhor presidente, é que o extraditando solicita que, na hipótese dessa Corte, decidir examinar uma questão de ordem, validade do ato concessivo de refúgio ou os efeitos que ele deva produzir sobre a presente extradição, que lhe seja deferida a realização de sustentação oral acerca do objeto da questão de ordem. E, na eventualidade de se prosseguir no julgamento da extradição, que seja facultada a nova sustentação.
Senhor presidente, a meu ver, a coisa é muito simples, em termos de metodologia. Nós estamos diante de julgamento conjunto, e é conjunto pelo fato de as questões ventiladas em ambos os processos guardarem entre si íntima conexão, de modo que eles devem ser julgados em conjunto, porque há entre elas relação lógica de sucessão. De modo que eu diria que a questão do mandado de segurança quanto à legalidade do ato do senhor ministro da Justiça pode ser vista como uma preliminar em relação ao pedido de extradição, assim como o próprio extraditando suscitou nos autos da extradição outras preliminares. Em outras palavras, ambas as causas têm questões preliminares que, por isso mesmo, devem ser discutidas e, eventualmente, decididas. Nem antecipos se devem ser decididas separadamente, porque isso dependerá de como será encaminhado o meu voto e o voto dos eminentes colegas. O que eu posso dizer a respeito dessa petição, senhor presidente, que não é caso de permitir dupla sustentação, mas com base no princípio da eventualidade que todas as questões possíveis, em termos jurídicos, de serem suscitadas até de ofício pelo relator ou pelos outros ministros, que seja objeto de consideração das sustentações orais, que são únicas. É como eu voto, senhor. Senhores ministros. Voto quanto ao agravo. Apenas para ressalvar meu entendimento, presidente, porque assim venho procedendo no gabinete, entendo que aplicável ao recurso é o regimento interno. E que, muito embora a nossa legislação instrumental preveja que o ato da parte surte efeitos imediatos, a não ser quanto à desistência da ação, que há de se ouvir a parte contrária, nós temos que, no caso de desistência, há requisitos a serem observados. Se há requisitos a serem observados, eu aqui apontaria a outorga ao subscritor da peça a consubstanciar a desistência de poderes específicos, segundo o 38 do Código de Processo Civil. Esse ato passa pelo crivo do judiciário, não surte efeitos imediatos, apenas a ressalva, mas evidentemente acolho a manifestação do agravante quanto à desistência. Senhores ministros. O que eu postulei é que a defesa do ato do refúgio envolve questões totalmente diversas da defesa dos itens da extradição. Portanto, pedi que essas defesas pudessem ser feitas separadas. Isto é exatamente o que o ministro relator está... Quem é responsável pelo voto entende se há conexão ou não há, é o relator, senhor presidente. Senhores O ministros. eminente advogado não pode adivinhar o que eu penso a respeito da ligação entre as questões. Senhores ministros. Portanto, aprovado nos termos de voto do eminente relator. Vamos passar ao relatório.